Fala, meus amigos, vamos aqui a uma análise especial do Ibovespa. Na realidade, uma análise mais curta em relação ao Ibov, é uma revisão das projeções que eu cheguei a fazer no início desse ano, no início de 2024, as perspectivas para a Bolsa para esse ano. Eu vou apresentar aqui para vocês uma revisão após o Ibovespa, nesse mês, ter proporcionado a sinalização de um novo pivô de alta pelo gráfico mensal. Então, isso muda um pouquinho ali algumas projeções, mas sim, vai ficar muito em linha do que foi comentado no início do ano. Então, vamos lá. Vou colocar o gráfico aqui na tela para vocês. Começando a falar sobre o que foi projetado quando o ano acabou. A gente acabou aqui nesse candle. Vou até dar um zoom mais aqui. Ó. A gente tem aqui, ó, esse candle foi o fechamento do ano passado. Então, o que a gente tinha, que eu tinha colocado como projeção aqui, foi justamente em cima desse pivô aqui de alta. Ó. Esse pivô aqui de alta. A projeção eu tinha colocado lá de 140, a primeira projeção na faixa dos 141.500 a 143 mil pontos. E a outra projeção nos 156 mil pontos. Se eu reduzir aqui, ó, a gente vai conseguir visualizar justamente a região ali perto dos 142.500 e outra nos 156 mil pontos. Uma projeção de 61,8% desse pivô. Desse pivô aqui, uma projeção desse movimento a partir desse ponto, pega um pedaço dele, 61,8% aqui, e 100%, que seria o movimento inteiro, daqui para cá, a gente teria os 156 mil pontos, uma projeção que seria um cenário um pouquinho mais otimista. Isso aqui era até uma expectativa que pudesse ser buscado entre o primeiro trimestre e o segundo do segundo trimestre, ou seja, até o fechamento do primeiro semestre, que não aconteceu. O mercado fez uma correção durante todo o primeiro semestre. Então, e agora? Será que mudou essas projeções? Eu continuo com essa projeção de 141.500 a 143 mil pontos, totalmente válida para o índice Bovespa, inclusive com a chance mais provável disso acontecer. O que muda realmente é que, olhando para a tendência do gráfico mensal, é o Ibovespa retornar para baixo do 118.685. Agora, já considerando justamente esse pivô aqui de alta, ó, essa nova formação, então a primeira formação foi essa, vou colocar aqui em vermelho, essa foi a formação da primeira projeção de alta, então ela continua válida, não foi atingida ainda, mas durante a caminhada para essas projeções que são válidas ainda, a gente teve uma nova formação de pivô, uma nova formação aqui de confirmação da tendência, de manutenção da tendência de alta de médio para longo prazo do índice. Então, pegando essa projeção, pegando uma nova projeção aqui do índice, a gente tem aqui, ó, uma projeção de alta. Primeiro, um nível aqui, o principal, que seria 100% desse movimento aqui, desse último movimento projetado a partir do 118.685, observe, vai coincidir lá com aquela região de 141.500 a 143 mil pontos, que seria mais por 143 mil pontos aqui. Um ponto que eu gosto também de destacar é olhar para o tamanho da caixinha da correção e projetar aqui para cima. Então, a primeira projeção dessa caixinha aqui, observe que foi atingida nesse movimento aqui de alta. Além dessa projeção que foi atingida, que pode funcionar como um nível de resistência, se olharmos aqui para um gráfico semanal, a gente teve também uma formação de pivô de alta aqui no gráfico semanal. E fazendo a projeção clássica desse pivô de alta, dá para perceber que o índice bateu justamente nessa projeção aqui agora, 136.940 pontos. Atingiu, ou seja, juntando aquela caixinha aqui de trás, que é lá do gráfico mensal, projetando ela para cima, a gente tem ali 135, para cima dos 135 pontos, 135.800, e essa aqui em 136.940 torna-se uma região de resistência, de provável realização, de ter algum processo de correção, dependendo da forma como chegar aqui. E quando a gente olha para o gráfico diário, a gente está tendo um pregão hoje de queda aí na faixa de 1%, depois de uma subida de 12 máximas consecutivas, máximas e mínimas ascendentes. Então, realmente um movimento bem prolongado que aumenta a probabilidade de ter uma correção quando encontra uma região de projeção, uma região de resistência, uma região onde aumenta a probabilidade de ter uma correção após um movimento de subida. Então, a primeira projeção já foi atingida, uma primeira projeção foi atingida, e qual seria a próxima projeção? A próxima projeção, voltando aqui ao gráfico semanal, desse pivô aqui de alta, coincide lá nos 141.644. Se fizermos aqui uma projeção, fazendo a projeção clássica, se fizermos uma projeção alternada desse pivô de alta,
pegando aqui a projeção alternada, 142 mil pontos. Então, observe que tem muitos pontos de projeção, seja pelo gráfico semanal, projeção clássica, projeção alternada, que bate justamente na região de 141.500 a 143 mil pontos. Então, é um ponto onde o Ibov pode chegar, não é a certeza que ele vai chegar. Nesse momento, é o mais provável, porque nós não temos ainda nenhuma sinalização relevante de reversão dessa expectativa. Aqui, pelo gráfico semanal, para o Ibovespa reverter essa expectativa, ele teria que retornar para baixo do 123.073. Seria a mudança do cenário positivo aqui dessa projeção de alta do gráfico semanal, que aponta justamente para a região ali do 142 a 143 mil pontos. Então, esse é o momento que nós temos aqui para o índice. Tem projeção mais alta do que essa? Tem. Se a gente for sendo um pouquinho mais, vamos dizer assim, otimista em cima dessas, do índice Bovespa, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para cá e esse para cá. Então a gente tem primeiro 143 mil pontos e olhando para uma projeção mais clássica, desse pivô de alta, aí eu sem olhar para o 100%, olhando para o 61,1%, 61,2%, 61,8%, a gente tem aqui os 150.750, que vai ficar próximo dos 152 mil pontos, que já era uma projeção aqui de trás, ó, desse pivô anterior, que fica lá nos 156 mil pontos, e se a gente também fizer ali projeção alternada, a gente teria esse alinhamento aqui maior para cima, desde os 141.500 até um pouco mais acima, que eu não olho muito para esse ponto aqui, que seria sendo mais otimista. 156 mil a 161 para esse final de ano, acho pouco provável. Sendo otimista do que nós temos, sendo otimista, sendo mais pé no chão, a região dos 141.500 a 143 mil pontos, muito mais factível. Sendo otimista, aí já seria 152, 151 até o patamar de 156 mil pontos para o Ibovespa. Então, lembrando, isso aqui são projeções, não é uma certeza que o índice vai buscar esse patamar. O que a gente faz objetivamente com isso? Enquanto o Ibovespa, é o que eu comentei, se quem quiser assistir a análise lá do início do ano, enquanto o Ibovespa não tiver perdido esse nível, focar em buscar compras se ele tiver movimento de baixo testando suportes. Enquanto agora, já com esse cenário atualizado, enquanto o Ibovespa tiver movimentação para baixo, que seja para final de agosto, no decorrer de setembro, a gente vai monitorar justamente por oportunidade de compra, logicamente monitorando a forma como vem caindo. Então aqui no gráfico semanal, enquanto tiver gerando principalmente sinal de alta acima desse nível, foco em compra. Até aqui nesse patamar eu ainda focaria muito mais em compra. Abaixo do patamar de 125.850, eu já começaria a pensar duas vezes, porque o mercado estaria dando um indício de perda de força na tendência. Sinalizações de alta acima da região dos 130 a 129 mil pontos tende a ser muito mais interessante para se buscar oportunidade, ou seja, demonstração de força por parte da nossa bolsa e, consequentemente, mantendo a expectativa de buscar uma região mais por volta ali, região mediana dos 142 mil pontos. E lembrando, pegando aqui, se o mercado começar a corrigir a partir do pregão de hoje, deixa eu só ajustar aqui, colocar o imã, se o mercado começar a corrigir a partir do pregão de hoje, quais são os principais níveis de suportes usando o próprio Fibonacci? Retração 131.500 arredondando e depois na faixa dos 129.900 ou 130 mil pontos. Então essa seria a faixa de pontos mais relevante que coincide com o topo ali anterior e também com outros topos aqui para trás, muito próximo de outros topos aqui atrás, para oportunidades de compra no decorrer principalmente do mês de setembro, caso a gente tenha esse processo de correção. É isso. Atualizado aí as projeções do índice Bovespa, atualizado o cenário como um todo. Se foi útil para você, deixa um like, deixa um joinha aqui nessa análise especial aqui do Ibovespa, nessa atualização aí de cenário para o índice Bovespa e do que eu costumo falar aqui de ser mais objetivo, de focar no algo mais simples, de avaliar as correções para justamente buscar oportunidades, tentar surfar melhor nessa onda de expansão da tendência, nesse movimento onde a gente levou aqui, ó, vou até voltar aqui para o gráfico, a gente levou aqui, ó, o Ibovespa subiu em 2 meses, ficou 6 meses corrigindo, a gente acha que está muito ruim, mais fraqueza para cair, mais força para subir, em menos de 2 meses, desde a mínima para cá, a gente tenha um rompimento
da máxima histórica novamente, ou seja, mais força para subir do que foi para cair. Então seguimos dentro de um contexto mais positivo para a nossa bolsa. É isso, amigos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, like, joinha, grande abraço e até a próxima.